Paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos de volta, apesar de três lições, eu acho, professor. Passamos, eu acho que três lições sem fazer, e eu comuniquei a algumas pessoas que estavam nos perguntando. A gente teve alguns probleminha com o equipamento, e aí eu estava esperando chegar a peça para poder a gente voltar a fazer, e aí a gente ficou, infelizmente, ficamos sem fazer algumas lições, né, na conta da gente, foi três lições que ficou sem a gente ter por conta do equipamento. A gente trabalha com equipamento, multa, desmonta aí, desgaste algum equipamento, terminou quebrando uma peça, mas graças a Deus a gente conseguiu, a peça chegou antes e a gente ter o fechamento da lição, né? E aqui hoje nós vamos fazer o fechamento da lição, a lição de número 13, dia 30 de março de 2025. Vê como passa rápido, né? A gente começou a lição praticamente ontem e já fechamos. Isso aí já nos traz um alerta aí que já passamos 3 meses, né, do ano já, né? Estamos no mês de março, fechamento da lição. E como foi rápido, mas a satisfação, graças a Deus, que a gente tem o feedback que a gente teve de algumas pessoas e acredito que esses 3 meses deu para a gente aprender algumas coisas, né, dentro dessa temática dessa lição, uma lição muito boa. E eu acredito que foi muito proveitoso, né, tanto para a gente aqui, como para vocês que têm acompanhado o canal também. E graças a Deus o feedback tem sido muito bom. Então hoje a gente está no fechamento aí da lição, ainda estou também com essa voz ainda rouquidão, ainda não foi, ainda estou com essa garganta ainda arranhando ainda, mas dá para a gente fazer o fechamento da lição. Então, como eu estava dizendo para vocês, hoje é a lição de número 13, dia 30 de março de 2025, perseverando na fé em Cristo. Né? Como vocês sabem, a temática todinha da lição é justamente isso, né? Em defesa da nossa fé. E aqui ele fecha a lição falando a respeito dessa perseverança, né? Dessa fé baseada em Cristo Jesus. Nosso textuário vai dizer mesmo assim: temos muito firme a palavra e temos muito firme a palavra dos profetas, ao qual bem fazeis em estar atento, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. 2 de Pedro 1 e 1 e 19. 2 de Pedro 1 e 19. Nossa verdade prática vai dizer: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para ferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo 3, 10 a 17. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguição e aflições, tais quais me aconteceram na Antioquia, em Icônio, em Lícia, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todos me livrou. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas aos homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua mocidade ou da tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O objetivo específico da lição, né? Primeiro, mostrar que das heresias é preciso ter perseverança. Segundo, enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus. E terceiro, considerar as Escrituras como fundamento da vida cristã. Nossa palavra-chave é perseverança. Nosso primeiro ponto, diante das heresias, é preciso perseverança. Nosso segundo ponto, aprendendo, sendo inteirado e sabendo.
O nosso terceiro ponto, tendo as Escrituras como o fundamento e a conclusão. Então, esse é o corpo da nossa lição de hoje. Nosso professor já está na bancada já. E, professor, a gente teve aí 3 meses, acredito que bastante proveitoso, bastante edificante, não só para mim aqui, pegando, graças a Deus, essas aulas bônus com o senhor aqui, mas acredito que também para os telespectadores que nos acompanharam esses 3 meses, e a gente observou muita coisa que deu para a gente tirar como lição dentro dessa lição, né, a respeito dessa fé que a gente tanto professa, mas que é muito fácil no sentido da palavra falar, mas de fato a vivência, o viver, de fato expressar essa fé no dia a dia, ela se torna mais difícil do que falar, né? É muito mais difícil a gente viver do que a gente falar, né? E o conceito de fé a gente sabe que é um conceito que ele move tanto a parte exterior, né? E aí a gente também já coloca isso aí como as obras, né, como o Tiago fala, e também a parte interior, né, que é aquilo que a gente fala, mas é que é mostrado através das nossas ações, né? E essa lição foi bem elaborada em defesa da fé cristã, que foi falada ao longo desses 3 meses, e não é uma defesa da pessoa de Jesus, né? Que Jesus não precisa dessa defesa, é uma defesa dessa fé que a gente professa, né? Desse Cristo que a gente aponta, né? E a gente aprendemos muita coisa a respeito das heresias, a respeito de todo esse caminho e a dificuldade que os patriarcas, né, os apóstolos tiveram, na verdade, patriarca não, os apóstolos tiveram, na verdade, né, e o caminho para refutar tudo isso, e a gente vê que os concílios, as reuniões, uns trazia até um ponto interessante dentro dessa fé, mas logo seguindo, logo no ponto seguinte eles escorregavam em alguma coisa. Isso mostra também que os apóstolos estavam sempre atentos, os homens de Deus estavam sempre atentos e não deixavam passar nada, né? A gente viu aqui em muitas ocasiões pessoas que até tiveram uma ideia interessante, mas logo depois escorregaram em alguns pontos, e isso mostra a questão da responsabilidade que os homens de Deus tinham e estar acompanhando passo a passo, a cada passo, esses homens de Deus, os apóstolos, estavam muito atentos ao que era se anunciado, ao que eles estavam pregando, ao que essa turma estava trazendo como fundamento, se estava dentro da doutrina bíblica, se não estava dentro daquilo que Jesus deixou e que os apóstolos também deixaram. Então a gente vê que eles tiveram uma preocupação muito grande e sempre atento, sempre vigilante, para que não deixasse passar nada de erro, nem coisinha, né? Até uma letra, uma coisinha ou outra, mas os homens estavam muito atentos. E antes de passar a falar para o senhor, a gente vê nisso, professor, uma responsabilidade muito grande com a questão das escrituras, do evangelho, daquilo que é pregado, e que traz uma lição muito grande para a gente, e às vezes a gente acha até interessante, pô, o pregador é bênção, o irmão dá um ensinamento perfeito, mas a gente, às vezes, somente por uma palavra, uma pregação que o caba traz, ou que alguém traz, a gente já se empolga demais e a gente deixa de observar o restante da obra. E às vezes ele traz até uma palavra bonita, pá, interessante, mas às vezes foge alguma coisa do fundamento daquilo que Cristo deixou. E o que esses apóstolos trazem para a gente, né, esses homens dos concílios, que é interessante, é que eles não deixavam passar nada. Ah, falou bem hoje, mas amanhã a gente vai estar acompanhando você de novo, no que você vai trazer amanhã. Então a gente vê, a gente aprende muito com isso e serve de lição para a gente nos dias de hoje, que a gente tem que estar atento. Não é porque foi pregado hoje, amanhã você vai pregar, não, pode deixar ele à vontade, que a gente já sabe que é um homem de Deus. Às vezes mas tem que estar atento a cada culto, a cada, né, professor, a cada palestra, a cada ensino, a cada movimento, para ver se continua no mesmo caminho ou se ele vai se desviar do caminho. E aqui, fechando a lição de hoje,
fechando muito bem. Ele traz aqui, já no título, aqui uma coisa interessante, que é a perseverança, ou seja, não pode passar nada, tem que estar sempre atento. Não é porque uma vez agora a gente come salvo e a gente está nessa fé agora, nesse conceito, que a gente vai relaxar. Tem que estar como esses homens aqui estavam, sempre atento, sempre perseverando, para não deixar passar nada, porque o mínimo descuido é suficiente para a gente entrar num problema muito grande e entrar até no problema de perda de salvação por conta de alguma doutrina que entra errada e a gente dá um descuido e é perigoso, não é isso, professor? Para o senhor a palavra. Muito obrigado mais uma vez e graças a Deus também pela sua vida, por esses dias que a gente esteve junto. Também agradecendo também ao professor Henrique, que esteve aqui conosco também e vai voltar na lição agora do segundo trimestre. E muito obrigado, professor. Muito obrigado. A gente aprendeu muito. Foi dias maravilhosos mesmo, de verdade. E graças a Deus pelo feedback do pessoal também. Essas 3 aulas que a gente não teve, a turma já estava cobrando, mas a gente vamos continuar em nome de Jesus. Amém, Jefferson. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. E estamos felizes, sim, de estarmos aqui nesse retorno. E é sempre muito gratificante estarmos aqui falando um pouco da palavra de Deus. Também aprendemos bastante, né? À medida que a gente vai ensinando, também vai aprendendo. E essa lição teve muitas lições preciosas, importantes, né? Como você muito bem disse. Todos nós crescemos muito em virtude da apresentação dessas lições. Essa lição nos trouxe, não só para a gente, mas ao grande público, uma aproximação maior com determinados conceitos que os irmãos ou grande público ainda não estavam habituados a ouvir ou a lidar com eles. Então, essa lição nos permitiu, sim, estarmos, nos aproximando mais um pouco da história da igreja, como você disse muito bem, com o desenvolvimento dos concílios da igreja, os propósitos, né? Os desafios que a igreja apostólica teve que enfrentar em virtude da disseminação das heresias que estavam surgindo naquele momento. Então, dos grupos que se colocaram enquanto opositores à verdadeira doutrina bíblica, então, desde os judaizantes até os monarquistas, até os modalistas, os gnósticos, Arianos, os arianos, então todos esses grupos que foram se levantando contra a verdadeira doutrina bíblica e a igreja, como falávamos em alguns outros momentos aqui nas aulas passadas, a igreja não ficou passiva, né, só assistindo esses grupos se levantando. Muito pelo contrário, ela saiu em defesa da fé. E essa é a grande questão, o cerne dessa lição, né? Porque essa lição é uma lição que trouxe para a gente uma característica de uma teologia sistemática, mas pautado dentro de uma característica apologética, né? Dessa defesa da fé mesmo. E não é por acaso que o título da lição é Em Defesa da Fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam como uma nova aparência. E nós tivemos essa oportunidade, de estarmos aqui, como você muito bem disse, essas 13 lições estudando sobre como defender a nossa fé cristã, em virtude também desses desafios que a igreja enfrentou. E nós temos, só para nota de lembrança, essas 13 lições. Né? A primeira lição que estudamos aqui é quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Nós estudamos a lição número 2, somos cristãos. Terceiro, a encarnação do Verbo. A quarta lição, Deus é triuno. A quinta, Jesus é Deus. A sexta, o Filho é igual ao Pai. A sétima, a natureza humana e divina de Jesus. A oitava, Jesus viveu a experiência humana. A nona, quem é o Espírito Santo? A décima, o pecado corrompeu a natureza humana. A salvação não é obra humana, foi a 11ª edição. A 12ª lição, a igreja tem uma natureza organizacional. E hoje estaremos fechando essa lição, que é com a 13ª lição, perseverando na fé em Cristo. Então, 13 lições muito preciosas, importantes para o nosso crescimento espiritual, e a gente teve a oportunidade de acompanhar a construção
da doutrina bíblica, como a doutrina bíblica foi defendida e sistematizada no decorrer dos primeiros 6 séculos da igreja, e não poderia ser diferente hoje. O comentarista da lição fecha a lição nesse primeiro trimestre de 2025 com o tema da perseverança. Da perseverança por quê? Da perseverança de tudo aquilo que já foi apresentado, de todas as doutrinas que foram apresentadas. Desde da doutrina da eclesiologia, a doutrina da cristologia, a doutrina da soteriologia, a doutrina da armatologia, todas essas doutrinas que foram apresentadas, que a igreja defendeu através dos concílios, através do ensinamento apostólico, e depois vieram os pais da igreja, então reunindo ali também a patrística, e depois, a posteriori, lá na Idade Média, a igreja foi se fundamentando, a igreja sempre foi atuando contra as heresias que foram se espalhando e se disseminando. E agora não é o contrário. A igreja continua sendo uma instituição, um organismo, um organismo vivo, uma organização e um organismo vivo que tem combatido todas essas heresias, né? E a grande questão é perseverar naquilo que tudo já foi ensinado, discutido. Então, o comentarista faz muito bem aqui em trabalhar a ideia da perseverança, na perseverança no sentido de continuar combatendo em favor da fé. Mas a ideia do combater aqui não é se meter em discussões desnecessárias ou em brigas desnecessárias, discussões vazias. Muito pelo contrário, nós iremos usar todas essas ferramentas que nos foi apresentado todos esses 3 meses aqui, para que a gente possa alcançar pessoas que ainda não servem a Jesus, né? Através da pregação do Evangelho. Então, quanto mais o cristão está munido e preparado com as doutrinas bíblicas, mais fácil fica evangelizar e também combater as heresias que vêm de encontro ao verdadeiro ensino bíblico. Então, essa lição de hoje, a lição número 13, também nos dá a oportunidade para que o aluno e o professor pudessem ter lido as 2 epístolas, né, que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, porque, afinal de contas, a lição de hoje está pautada também nessas advertências e aconselhamentos que Paulo havia dado ao seu filho amado na fé, que era Timóteo. De igual maneira, ele fez isso, né, na lição de número 12 também, só que o destinatário, né, era Tito. E hoje nós estamos fechando essa lição com esse personagem tão importante, porque Paulo adverte a Timóteo na perseverança da fé e no cuidado com a doutrina, né? Então, esse cuidado de Paulo, esse zelo que Paulo tinha do ensinamento, porque Paulo não era apenas um fundador da igreja, ele não era apenas um tentador da igreja, mas Paulo sempre esteve preocupado com a qualidade espiritual e o crescimento da igreja. Em virtude disso, ele, como uma pessoa muito zelosa, um pastor zeloso pela obra do Senhor, e aquele pastor que está preparando aqueles seus diretos substitutos, né, porque Paulo estava ali quase à beira, né, da morte, né, ele já estava preso, quando envia essas cartas a Timóteo, a Tito também, e por essa razão tem essa característica, né, de uma carta mais pastoral, uma carta mais pessoal até, e nós iremos ainda meio que desenvolver um pouquinho mais dessas ideias no decorrer da lição de hoje, mas entender que no final de tudo que já foi dito, que foi falado, que foi discutido, é mais uma lição que não só foi apenas lida, mas foi uma lição que foi apresentada, foi discutida de uma forma conjunta, e sim, nos traz muita satisfação em ver que nós tivemos um bom resultado em toda essa discussão, que faz com que a gente cresça na fé também, né? Nesse decorrer dos 3 meses. Então essa lição também não foge dessa característica, né? Ela vem mais para a gente continuar em alerta, perseverando naquilo que nós aprendemos em todo esse período de 3 meses. E interessante essa sua fala aí, professor, e mostra a responsabilidade
daquele que ensina, né? Como o senhor bem apontou, eu gostei muito dessa sua fala, essa sua última fala, a respeito de Paulo, que Paulo não só ele se preocupava em implantar a igreja, mas ele se preocupava com quem ia dar continuidade. Porque Paulo sabia, né, do fim de carreira dele, ele sabia que ele ia chegar o momento que ele ia ter que ir embora, assim como os outros foram, e ele precisava deixar alguém, mas não é deixar qualquer um, é deixar realmente alguém que tivesse o mesmo conceito, que tivesse a mesma visão, e que tivesse no mesmo segmento. A gente, voltando um pouquinho, professor, a gente vê isso, o quanto no início sofreu muito quando Moisés se preocupou em deixar Josué, né? E Josué não teve a mesma preocupação de Moisés, e aí a gente viu quase 400 anos, né? Sem, o povo sem saber, sem ter uma referência, por quê? Porque assim como Moisés fez, Josué esqueceu desse princípio de deixar alguém, de preparar alguém para quando ele partisse, né? Ter alguém preparado para dar seguimento. E a gente vê a importância, como o professor bem citou, que Paulo ele se preocupava muito com isso, não só de implantar a igreja, mas de deixar alguém preparado. Isso aqui já traz um alerta para a gente que somos líderes, para a gente que temos alguma responsabilidade, da importância da gente passar o conhecimento, da importância da gente estar sempre orientando os mais novos, né, aqueles que vão chegando agora, tanto mais novos na questão da idade, quanto os mais novos, aqueles que estão entrando agora no segmento do Evangelho, e a gente que somos mais antigos, é nosso dever fazer isso. É dever nosso passar esse conhecimento e mostrar a essas pessoas o caminho da verdade, para que as pessoas de fato tenham também um fundamento sólido e a gente, quando termina o nosso ministério, a gente possa dizer, a gente, de fato, como Paulo disse, acabou a carreira e guardou a fé, e de fato dizer, eu posso agora descansar, porque alguém está pronto para dar seguimento, né? Alguém foi preparado, alguém, graças a Deus, eu pude contribuir para que essa obra avançasse. Então a gente vê muito bem, gostei muito bom muito dessa sua última fala a respeito disso, é justamente o que a gente precisa fazer hoje a respeito daquilo que é colocado em nossas mãos, e a gente ter essa preocupação, qualquer segmento que seja, isso seja um porteiro, isso seja tocar um violão na igreja, isso seja maestrar, isso seja ensinar na EBD, isso seja você seja um professor, seja um presbítero, diácono, pastor, qualquer coisa que é colocado nas suas mãos para fazer, você tem que passar esse conhecimento para outras pessoas, para que quando você acabe seu ministério, né, e não, aqui eu não falo nem só no sentido da sua partida mesmo da morte, mas eu tô falando, às vezes o ciclo acaba, você está dirigindo alguma coisa e você não vai ficar para sempre, né, professor? Não vai ficar para sempre ali naquela instituição como um líder à frente da obra. Vai chegar o momento que você também vai ser substituído e você precisa preparar alguém para que essa pessoa dê seguimento, né, professor? Exatamente. Então, o cuidado de Paulo sempre foi ele, sempre foi uma pessoa muito zelosa e sempre estava preparando obreiros para que ele pudesse dar continuidade, né, à obra. Mas já viste que a obra não se restringia a Paulo, ele tinha essa consciência. Né? Isso. E no final de tudo, ele tem aquele sentimento de trabalho realizado. Eu fiz minha parte, eu fiz o que pude fazer. Combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé, porque ele sabia que dessa vez não iria passar, né? Ia ser executado mesmo. E ele deixa isso muito claro a Timóteo, no 2 Timóteo capítulo 4. Mas antes disso, ele disse: permanece naquilo que tu fosse inteirado, né? Naquilo que tu fosse ensinado. Primeiro, pela parte da família dele, porque o ensinamento começa no lar, começa em casa, né? Então a responsabilidade do ensino da palavra de Deus não é única e exclusivamente da igreja, o ensinamento doutrinário deveria ser da responsabilidade também das famílias. Claro que a gente sabe que nem todos os lares, os pais são evangélicos, a gente sabe dos desafios, né? A cada situação, há situações diferentes. Né? Cada caso é um caso, como a gente gosta de dizer por aqui. Mas, no geral, a responsabilidade maior ou primária
a responsabilidade primária, vamos dizer assim, seria dos pais para o ensinamento da palavra de Deus para os seus filhos, né? Veja Timóteo, por exemplo, quando Paulo fala, permanece naquilo que aprendeu, ele não só estava se referindo àquilo que ele havia ensinado a Isso. Timóteo, mas estava falando da sua educação familiar, Familiar, justamente. desde o que refere-se ao ensino de sua mãe, Eunice, e de Isso. sua avó Lloyd. Lógico. Então, toda essa herança, todo esse cuidado que Timóteo estava envolvido, fez dele um homem piedoso. Então, a pessoa só pode se tornar piedosa se ele for ensinado a se tornar piedosa. No sentido de que a pessoa precisa estar inserida no ensinamento bíblico da palavra de Deus. Então, isso passa pelo culto doméstico, isso passa também pela ida da criança, ou do irmão, ou do adolescente, à escola bíblica dominical, mas não somente. A igreja é uma das extensão da família e vice-versa. Isso. Então, a igreja, enquanto instituição, enquanto organismo, se completam com o lar. Então, se a família em casa faz, ensina a criança ou adolescente, se há esse tipo de oportunidade, porque a gente sabe que cada caso é um caso de situações diferentes, mas quando se há dentro de um lar cristão, que todos são evangélicos, se há um ensinamento da palavra de Deus, fica muito mais fácil. Né? As pessoas vão à igreja com mais consciência. Caso não tenha, que a criança ou adolescente não tenha essa estrutura dentro do seu lar, a igreja está aqui para fazer justamente esse serviço de ensinamento e tem feito em toda a sua história, desde o fundamento dessa igreja. Eu falo da igreja não é especificamente a Assembleia de Deus, mas a igreja cristã que vem ensinando desde sempre, através do ensino da palavra de Deus, através da escola bíblica dominical, através das reuniões para uma exposição da Escritura, através das reuniões de culto de oração. Então, a palavra de Deus sempre está sendo ensinada em menor ou maior medida, mas está sendo ensinada. Então, essa é a importância da igreja, da instituição. Isso faz com que a gente meio que entenda que a instituição igreja é importante nesse sentido, porque põe por terra a ideia daquele discurso dos desigrejados, por exemplo. Né? Porque quando não há estrutura na família, aonde recorrer? Quem é que faz esse serviço? Quem faz esse serviço pedagógico? É a igreja que ensina, é a igreja que viabiliza, é a igreja que dá assistência. E é nesse momento que Paulo demonstra o quanto a igreja é importante na formação do cristão. Né? Então, é importante, quando falta a estrutura familiar, é a igreja que vai sanando, vai preenchendo essas lacunas do ensinamento bíblico. Né? É importante. Então, Paulo sempre estava advertindo a Timóteo. Primeiro, para que ele permanecesse naquilo que ele aprendeu. Ou seja, desde a sua infância, aquilo que ele aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, e depois aquilo que ele aprendeu com o próprio apóstolo, né? Com o próprio apóstolo Paulo. Todas aquelas experiências, a experiência que ele acompanhou Paulo nas viagens missionárias, ele também padeceu dificuldades, ele também passou por privações, ele também algumas vezes foi preso junto com Paulo, então ele sabia muito bem dos desafios que teria dali para frente em pastorear aquela igreja, que é a igreja de Éfeso, né? Então, mas na realidade tem um teor mais assim, não de repreensão, mas de relembrar, né, de advertir a Timóteo para que ele tomasse cuidado, que tivesse zelo pelo ensinamento da palavra de Deus e cuidado com os falsos mestres que estava crescendo dentro da igreja. Essa lição que estudamos até agora, esse momento, essas 13 lições, demonstram quanto de heresia estava se disseminando e falsos mestres estavam se levantando, e era necessário que todos os apóstolos, discípulos e depois os futuros pastores e líderes que iriam substituir os apóstolos
ficasse em posição de vigilância, de alerta, de atalaia, justamente para que esses falsos ensinamentos não entrassem dentro do seio da igreja e viesse deteriorar a verdadeira doutrina da igreja. Então, Paulo faz essas advertências a Timóteo. Timóteo acata e aceita, né, essa advertência, e é uma relação muito bonita. Quando você começa a ler 1º e 2º Timóteo, há um sentimento mais do que pastoral, porque o sentimento pastoral de Paulo fica muito patente aos nossos olhos quando a gente lê essas duas primeiras epístolas de Paulo a Timóteo. Mas é um sentimento de filiação mesmo, um cuidado de pai para o filho, né? Então, Paulo tem esse cuidado, esse zelo com Timóteo, a ponto, inclusive, de advertir Timóteo no cuidado que ele deveria ter no tratamento da saúde. Então, há um vínculo, mais do que apenas ministerial, há um vínculo pessoal, de carinho entre pai e filho, e isso Paulo também deixa transparecer no trato a Tito, que a gente viu na lição número 12 também, né? Então, esse trato que ele tinha com Timóteo e com Tito, e outros companheiros também, que ele estava ali perto de Paulo, Paulo era uma pessoa de grande carisma, e tinha muito apego àquelas pessoas que estavam cooperando com ele. Isso é importante, quando a gente valoriza aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, há uma valorização pessoal de Paulo no que refere a Timóteo. Isso é muito bonito ver expressado aqui, escrito aqui nas duas epístolas. Né? É importante destacar esses aspectos. Justamente, isso é interessante mesmo. E essa fala de Paulo a Timóteo, como o senhor bem pontuou, a gente observa uma coisa interessante, que Paulo não só conhecia o que ele tinha passado para Timóteo, mas como ele conhecia também a base, o fundamento da onde Timóteo aprendeu. Isso aqui é importante, porque a pergunta que eu faço é: será que a gente pode dizer para os nossos liderados que permanece naquilo que aprendesse? De fato, a gente tem convicção da onde a pessoa de fato aprendeu, e se a gente de fato estamos passando o ensinamento correto e aonde ele conviveu, se de fato ele veio também de um berço. Então a gente tem que conhecer tudo isso. Isso mostra, como falou nosso professor, em relação que Paulo conhecia bem Timóteo desde sua infância, né? A tradução vai dizer desde a sua meninice, né? Desde a sua infância, conhecia bem a base da onde Timóteo tinha aprendido, e ele também tinha muita convicção daquilo que ele passou para Timóteo. Por isso que ele afirma que permanece naquilo que aprendesse, né? E não se desvia, continua que o caminho é esse. Então isso é muito bonito. E uma coisa também que o nosso professor falou, que estava aqui também na minha mente para falar, é a gente de fato também, a gente observa essa relação de Paulo com Timóteo, e mesmo Timóteo sendo uma pessoa muito dedicada, muito também inteligente e bem instruída, mas em momento nenhum ele quis ser acima do seu líder, né? Uma coisa que eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, principalmente para a classe mais nova, os adolescentes e esses que estão chegando agora na fé, a gente nunca esquecer quem colocou as mãos em cima da gente. E hoje a gente está num conceito onde as pessoas, os anciões da igreja abençoam a juventude, e a juventude dá um crescimentozinho, rapidozinho, e já esquece de quem colocou a mão em cima dele, já esquece quem Deus usou para abençoar. A gente vê o ministério de Paulo e Timóteo, Paulo e Tito, o respeito, né? Mesmo já tendo uma boa bagagem, que a gente vê isso em Timóteo, uma boa bagagem, mas sempre estava ali nos pés do seu líder, sempre respeitando o ministério do seu líder. A gente vê isso em Josué, né? Enquanto Moisés não partiu, Josué estava ali, seguindo o seu caminho, aprendendo com Moisés, e ele só tomou a dianteira a partir do momento que o próprio Deus disse a ele: levanta que agora é contigo a obra, homem. A gente vê um respeito que se tinha muito grande. A gente vê, como o nosso professor falou, o respeito de Paulo e Timóteo nesse laço. A amizade era tanto que Paulo sabia até dos problemas de enfermidade de Timóteo. E todo o conselho que Paulo dava a Timóteo, ele agregava para si, de fato, entendia isso como um aprendizado, e a gente viu o resultado disso depois. Então, por isso que essas cartas, como falou o nosso professor, 1º e 2º Timóteo, Tito, são as cartas
as cartas pastorais, né, professor, que é chamado de orientação a esses homens, que ia dar seguimento ao ministério e que esses homens não ia para ser enviado apenas para ser um membro na igreja. A responsabilidade era muito grande, era dar seguimento àquilo. E uma coisa interessante que até o senhor também pontuou lá domingo lá na classe, a gente comentou muito sobre isso, a respeito também que Paulo sempre estava orientando Timóteo para ele tivesse muito cuidado, porque às vezes a idade, né? A idade faz você perder o respeito de algumas pessoas, porque você é muito novo, aí outras pessoas não querem respeitar. E Paulo também estava sempre orientando ele nesse sentido. Você vai chegar em lugar que você vai ter dificuldade por conta de algumas pessoas mais velhas, alguns anciões, mas você permanece naquilo que aprendeu. Seja firme, seja duro se for preciso no momento, seja duro, seja firme com aquilo que você aprendeu, porque de fato acontece muito isso também, né, professor? Às vezes a gente até chega em determinado lugar e as pessoas são têm muito mais bagagem, têm muito mais idade, e se aí não tiver um pulso firme para dar seguimento, pela sua idade você perde um pouco de credibilidade, mas também não quer dizer que a pouca idade não seja sinônimo de amadurecimento. Tem pessoas que têm 80 anos e não é maduro, e tem pessoas que é novo e tem amadurecimento. É só a gente pegar Daniel, né, e seus amigos, meninos, a gente podemos chamar meninos, acabaram de sair ali da fase das crianças, adolescentes, entrando na adolescência, mas eram meninos que já eram maduros, já tinham bagagem, já tinha assim, bagagem no sentido do conhecimento e firmeza do que queria. A gente vê isso em José também. Então, nem sempre a idade também mostra imaturidade. Às vezes a pessoa é muito nova, mas mostra uma maturidade muito grande. E Paulo também sempre se preocupou com isso, porque ele sabia os desafios que Timóteo ia enfrentar aonde ele chegasse por conta da questão da sua idade também, que ia pesar muito, né, professor? É verdade. Diferente de Tito, que Que já era mais isso, idoso, mais né? idoso, isso. Há quem diga que ainda era até Mais velho do que Paulo, Paulo. né? Mas já Timóteo, Paulo precisou dizer, não despreze Não o despreze. dom que tu tem a mocidade, Isso, mas ninguém despreze tua mocidade. Né? Então, foi necessário Paulo dar essa advertência porque ele era uma liderança jovem. E como você muito bem pontuou, isso não significa dizer que ele não era apto para fazer aquele trabalho. Pelo contrário, ele estava muito apto. Afinal de contas, ele havia também passado por toda aquela dificuldade junto com Paulo. Desde da segunda viagem missionária, ele esteve com Paulo e outros companheiros nos desafios da evangelização, da pregação da palavra de Deus. Então, era uma pessoa já muito preparada, né? Então, mas diante das lideranças mais consolidadas que ali estavam, mas ele seria o responsável pela igreja ali que estava estabelecida em Éfeso e passou por um tempo significativo ali naquela igreja. Não por acaso Paulo faz essa advertência a ele. Rapidinho, deixa eu dar seguimento aí. Eu me lembrei de outro texto, professor, que encaixa muito nisso. A gente vê o quanto Paulo tinha amadurecimento e só dele olhar, ele percebia se a pessoa tinha ou não. É o caso de João Marco, naquela viagem que tornou-se aquele problema todo entre Paulo e Barnabé. E Paulo disse, João Marco não vai agora. Mas a gente vê lá na frente e a visão do apóstolo Paulo. Você ia ler isso aí? Não, aqui, isso. Inclusive, na segunda carta, diz, manda chamar João Marco. Manda chamar João Marco, porque agora eu vejo que ele está preparado e vai ser muito útil na obra. Então você vê o quanto Paulo era maduro. Paulo tinha muita bagagem. Paulo, só dele olhar, ele já observava se o menino tinha capacidade para tal coisa ou não. Então a gente vê isso no ministério de João Marco. O momento não era aquele, então isso é até interessante. Eu digo a gente assim porque a gente está fazendo a aula, a importância de a gente que está mais antigo na igreja e saber o momento certo de colocar a pessoa na situação para não estragar. Talvez se João Marco fosse naquela época, né, e Paulo não queria, e se talvez. E uma coisa interessante, professor, falando agora, o Espírito Santo vai dando uma iluminação na palavra, você vê que mesmo a amizade entre Paulo e Barnabé não fez Paulo ceder. Porque às vezes a gente tem muita amizade, o líder tem muita amizade com o outro, aí, não, mas eu tenho amizade, se eu for falar com fulano, eu vou magoar meu amigo. Mas quando se trata da obra, não tem isso não. Quando se trata da obra, a gente tem que separar. Paulo tinha muita amizade com Barnabé, mas ele viu que não era o momento de João Marcos ir. E não foi. Quer dizer, não abriu mão.
para não prejudicar, tanto não prejudicar o menino, como também não prejudicar a obra. Mas quando foi necessário, eles agora pode chamar João Marcos. E o interessante também é a gente pontuar o outro lado, porque a gente viu também que João Marcos não guardou rancor. Porque se João Marcos tivesse guardado o rancor quando Paulo mandou chamar, se fosse na época de hoje, poxa, agora ele está precisando de mim, agora eu não vou não. É assim não é, professor. Se fosse na época de hoje algumas pessoas, eu digo por mim mesmo, talvez será que eu fosse sendo barrado pelo líder e agora o líder manda me chamar, será que eu iria? Será que eu não já estaria até em outro ministério? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, a gente vê tanto o amadurecimento do apóstolo Paulo de não levar João Marcos e o amadurecimento de João Marcos lá na frente, que quando o apóstolo Paulo mandou chamar, ele cedeu e entendeu. Provavelmente esse tempo que ele passou sem a presença do apóstolo Paulo fez também ele refletir. Provavelmente Barnabé deu, no momento, no presente momento, não gostou muito, mas depois realmente entendeu e aconselhou o jovem, não realmente. E quando foi útil, Paulo chamou e ele veio, e a gente tem aí os feitos aí de João Marcos. O escritor do Evangelho que leva o nome Isso, dele, né? isso, justamente. Eu quero só fechar essa fala com esse versículo, esse aconselhamento de Paulo, né, a Timóteo, e é fácil perceber esse cuidado que Paulo tinha, esse zelo que Paulo tinha no que refere-se a Timóteo, a ponto de chamá-lo de filho, né? E é um texto conhecido nosso, 2 Timóteo capítulo 2, do primeiro em diante, diz assim: Tu, pois, meu filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado que serve em serviço envolve em negócios desta vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Ao versículo 8 diz assim: Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Em outras versões diz que não está presa, né? Então, esse conselho de Paulo a Timóteo para que ele possa também preparar outras pessoas, outras lideranças, outros idôneos, preparados. Afinal de contas, Paulo estava passando, Timóteo também passará, ele havia de passar, mas outros líderes virão. Então, caberá a os líderes, a igreja, formar esses novos líderes, prepará-los, dando a verdadeira importância ao ensinamento da doutrina bíblica, para que as gerações que estão por vir possam estar bem preparadas, fundamentadas na Sagrada Escritura. Paulo sempre teve essa preocupação, passa para Timóteo, Timóteo irá passar para os líderes que estão sob a sua supervisão e esse ciclo irá continuar, né? Então, até os dias de hoje. Então, a igreja sempre teve esse zelo, esse cuidado da preparação de obreiros, na preparação de líderes, na preparação dessas pessoas. Tanto é que Paulo diz: seja um bom obreiro que não tem o que se envergonhar, que maneja, fiéis, né? seja o exemplo de fiéis que maneja bem a palavra, né? Então, esse é o nosso dever. Nosso dever é guardar a palavra de Deus, ensiná-la da melhor forma possível, a fim de que a igreja possa crescer na graça e no conhecimento. Então, perseverar faz parte do cerne da igreja, perseverar na fé. É isso que Paulo adverte, tanto a Timóteo quanto a Tito, e para todos nós, Igreja do Senhor. Pronto, também. Aí a gente está fazendo o fechamento da lição, graças a Deus. E a importância, e a gente vê, professor, que sempre a recomendação para as escolhas era, a primeiro ponto sempre era homem honesto, né? De boa reputação, que também fosse
bom marido, e o último requisito era sempre maneje bem a palavra. Sempre era esse o requisito, manejar bem a palavra, porque a palavra, o ouvir, né, o crer vem pelo ouvir, o ouvir o que é a palavra de Deus. Então, quando ensinar certo, quando aquilo que a gente aplica a palavra vai certo, a pessoa vai aprender certo. Por isso que a importância de quem ministra, de quem ensina, sempre está dentro das escrituras e sempre está apto à palavra, porque a fonte é inerrante. A gente sabe que a palavra de Deus ela é inerrante. Mas o problema é quem está passando. Quem está passando é cheio de erro. E a gente tem que ter muito cuidado que a Bíblia é inerrante, mas as nossas ideias são muito errôneas. Então, se a gente não estudar e não se preparar, a gente passa um conhecimento errado e aí a gente vai formar pessoas também no segmento errado e com conceitos errados. E foi o maior problema da igreja do primeiro século, justamente isso. Tiveram muito problema com esses falsos doutores, falsos mestres que entravam, né, e a gente falou, pontuamos muito bem no início dessa lição, né, o lobo já estava no meio das ovelhas, como falou nosso professor na primeira lição, ainda lembro muito bem, e nem sempre a ameaça ela é externa, às vezes a ameaça já está dentro, né, já está dentro já, com aquela capinha de ovelha, mas está disseminando, né, as heresias ali dentro. E os apóstolos tiveram muito problema na igreja do primeiro século com esse problema justamente disso, dessas falsas doutrinas, esses falsos segmentos, esses falsos seguidores, esses falsos mestres. Mas uma coisa que traz lição para a gente é que os homens sempre estavam atentos, deixava passar nada. E hoje a gente temos que voltar a esse evangelho, né? E as pessoas chegar, prega e a igreja não consegue mais discernir mais nada. Coisas simples, professor. E a gente às vezes vê a igreja com tanta dificuldade, coisas simples, coisas que está aqui, está na palavra, está na escritura, mas as pessoas têm dificuldade por quê? Porque quem prega hoje, quem ensina hoje, distorce muito os textos, né? E eu estava assistindo para a gente fechar, a gente vai fechar agora, eu estava assistindo uma palestra da EBO, e achei interessante que um dos palestrantes disse uma coisa, professor, que até hoje ficou na minha mente e é a mais pura verdade. Ele estava falando justamente na EBO que o professor de escola dominical e o dirigente de EBD passa a semana todinha mastigando isso aqui. É horas. A gente, ele dizendo, a gente chega na classe, irmãos, para pregar uma hora e às vezes a gente nem prega uma hora porque não dá tempo. Mas a aula de 10 às 11 ali dá mais ou menos uma hora. Mas a gente, enquanto a gente pregou ali uma hora, a gente estudou, se a gente for fazer as horas durante a semana, os 7 dias da semana, quantas horas a gente estudou para poder aplicar uma hora de aula, o quanto a gente se desgasta, aí a gente aplica uma hora de aula na EBD no domingo. Que maravilha! Aí chega, eu vou dizer o mesmo termo que ele disse, aí chega um anarquista, com 5 minutos, destrói tudo que você estudou os 7 dias da semana e passou uma hora para aplicar. Chega um anarquista e distorce tudo. Com as heresias, com aqueles pulos, a igreja, aquela euforia todinha, estraga tudo que você fez com 5 minutos. Então veja a importância da igreja estar amadurecendo e onde a igreja vai conseguir isso. Escola Bíblica Dominical, doutrina e oração. Oração, escola bíblica dominical e doutrina. É o pilar da igreja, é aquilo onde a gente, vamos ter fundamentos sólidos, para a gente não engolir qualquer coisa que sai do microfone, não engolir qualquer doutrina. Às vezes é um homem de Deus, mas às vezes falou alguma coisa que está fora da palavra de Deus. Porque um homem de Deus a gente sabe que ele é, muita gente somos, nós também somos, mas a gente mesmo sempre fala, às vezes eu sempre digo lá na classe lá, onde às vezes eu vou ensinar, as irmãs sempre estejam acompanhando, e se sair alguma coisa que as irmãs achou diferente, pode questionar, irmão Joébs. Pode questionar, e aí a gente vai fazer uma reflexão e ver de fato o que a gente falou está pautado dentro da palavra ou não. A gente precisa ter essa noção também, a gente precisa ter essa humildade de reconhecer também quando a gente erra. Então, professor, estou muito satisfeito com esses 3 meses, aprendemos muito, foi muito proveitoso, né? Essa última lição agora foi muito bom esse fechamento. Aí o senhor deu sua palavra aí de consideração final. E o senhor trouxe a lição nova?
Se eu quiser pegar aí pra gente. Se eu quiser pegar, o senhor pega o fone. Né? Pronto, enquanto o professor vai pegar ali a lição, então a gente quer agradecer também a vocês que estiveram conosco aqui esses 3 meses. Hoje eu não mandei nenhum momento de saudação, mas eu quero mandar um momento de saudação, lembrei agora, do meu amigão, né, nosso diácono e vice-dirigente aí da EBD, da congregação Polo na Torre, né, nosso amigão Rodrigo Borges, Raíssa Borges, toda a sua família maravilhosa, que eu tenho um carinho muito grande. A todos também da área 47 que acompanhou a gente, Vida da Prata, congregação de Mangueira Torre, que é a congregação do nosso dirigente e professor, e qual também eu dou suporte por lá também ao seu vice-dirigente, irmão Frank, escola bíblica aí também de Campo do Cacique, dos seus líderes, Galpão, a Xangá Zumbi, né? A gente conhece como Galpão, na pessoa do nosso irmão Rafael e nosso irmão Yuri, são os dirigentes aí da EBD, meu amigo Breno também. E na congregação, Vila da Prata, Campo do Cacique, Galpão e Torre. São esses os agradecimentos nossos. E a todos vocês que têm acompanhado, acompanhado o canal EBDcast, continua orando pela gente. Né? A gente está tentando melhorar cada vez mais, mas precisa de recursos. Mas Deus vai nos dando o recurso, devagarzinho a gente vai melhorando. Né? A gente poder estar abençoando a vida de vocês e vocês também estar nos abençoando. Professor? Eu que agradeço, Jé, por estar aqui. Foi de bênção essas 3 lições, de grande aproveitamento. Né? Apresentando aqui a lição nova, né? Já domingo desse a 8 estaremos já estudando a segunda lição do segundo trimestre em 2025, e o tema é o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo João, ou do apóstolo do amor, né? Essa lição tão importante que estaremos estudando. Um comentarista conhecido nosso, Gostei muito. Nai Cabral, que é o livro de apoio. O Homem de Deus, né? Da lição também tem o mesmo título. E começaremos a estudar a partir do domingo agora o outro, essa lição, que haverá muitas outras lições preciosas e bons debates para o nosso crescimento. Isso, a primeira lição, né, do segundo trimestre vai estar lá dia 6 de abril de 2025. E já quero fazer aqui a apresentação aqui. Ele não está aqui hoje, mas a gente vai trazer o professor e filósofo, né, Fernando Bezerra, irmão do nosso professor Fabiano Bezerra. Se ele sentar aqui, vocês vão dizer que é o mesmo, mas não. Ele vai estar aqui segunda-feira. Eu quero ver até se a gente faz a bancada aqui com nós 3 aqui. Vamos ver se a gente organiza aqui para fazer com eu, a pessoa do nosso professor Fabiano Bezerra, e o filósofo também, professor Fernando Bezerra. Ele vai estar comentando sobre o prólogo, né? Vai explicar aqui, vai trazer uma análise aqui sobre o prólogo. E a gente vamos dividir aqui, entre ele aqui, o professor também Fabiano Bezerra, e nessa primeira lição. Então, provavelmente, a próxima semana a aula já vai ser com nós 3 já aqui, né? Esse EBDcast já vai ser com os 3 e vai ser de bênção. Então, quero agradecer mais uma vez a você. Professor, muito obrigado mais uma vez. Foi 3 meses de bênção e vamos fechar, né? Fechar e agradecendo a Deus, primeiramente a Deus, que é responsável por tudo isso, né? A ideia vem dos céus, Ele coloca em nossos corações e a gente vai, na medida do possível, aplicando aquilo que o Senhor Jesus vai nos dar. Então, professor, bora para a gente fazer o fechamento. Vamos assim. Pai bendito, nós te rendemos graças, Senhor, por estarmos aqui diante de Ti, por esses 3 meses que o Senhor tem nos dado, para estarmos aqui estudando a Tua Palavra, crescendo na graça, no conhecimento. Continua, Senhor, abençoando a cada professor, a cada professora do EBD, também, Senhor, a cada aluno, a cada aluna, vai ajudando a direção da escola. Estende a Tua mão, Senhor. Essas coisas que Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Fica na paz e te aguardamos no segundo trimestre aqui no seu canal EBDcast.